Hoje vamos começar uma série de estudos da Sagrada Escritura para que nós possamos entender, compreender um pouco melhor a Sagrada Escritura, para que possamos assim também rezar melhor com a Sagrada Escritura e possamos viver melhor o Evangelho. Esse estudo que nós hoje iniciamos, eu começo pelo Evangelho de São Mateus, vou seguindo depois os Evangelhos e depois a sequência de todo o Novo Testamento. Então hoje começamos com o Evangelho de São Mateus. Primeiro fazemos uma visão geral do Evangelho, aquilo que nós podemos dizer, uma introdução inicial ao Evangelho de Mateus. Então, a primeira ideia interessante. O Evangelho de Mateus se caracteriza pela presença de 5 grupos de ensinamentos de Jesus, que são chamados de 5 sermões de Jesus sobre o reino dos céus. Eles têm como tema comum o reino dos céus. Então, para a gente entender, todos nós conhecemos o famoso Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, Mateus capítulos 5, 6 e 7, que logo inicia com as bem-aventuranças. Então, na realidade, no Evangelho de Mateus, nós temos 5 sermões, que também outros chamam de 5 discursos de Jesus, 5 conjuntos de ensinamentos de Jesus sobre, aí o tema comum é, sobre o reino dos céus. Jesus vem anunciar que chegou o reino dos céus. Então, o que é o reino dos céus? Jesus explica nesses 5 sermões. Então, os 5 sermões que têm como tema o reino dos céus. O primeiro sermão, ele é o Sermão da Montanha, como nós vimos, capítulos 5, 6 e 7. É interessante sempre lembrar que quando São Mateus escreveu o Evangelho, quando ele estruturou o Evangelho, porque aquilo que Jesus falou, ensinou, fez, realizou, é muita coisa para colocar no livro. Então, São Mateus ele tinha uma perspectiva, um ponto de vista que iria guiá-lo na hora de escrever o Evangelho. Então, São Mateus, ele praticamente colocou como que o esqueleto que estrutura todo o corpo do Evangelho dele, o Evangelho de Mateus, nesses 5 sermões, né? Então, eles são muito importantes e a ideia que eles trazem são muito importantes. Então, o primeiro sermão, o Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7. O que nós temos aqui? A ideia é, Jesus está promulgando o reino. Jesus está como que ali proclamando o reino e está como que dizendo qual é o espírito do reino dos céus que está presente e qual deve ser a mentalidade, quais devem ser, digamos assim, as ações, as atitudes daqueles que vivem no reino dos céus. Então, se uma pessoa diz, eu quero morar num país tal, eu preciso seguir as leis daquele país. Preciso, de alguma maneira, me adaptar aos costumes daquele país. A pessoa quer fazer parte do reino dos céus, que Jesus está trazendo, que era a promessa de Deus já pelos profetas. Então, o que fazer? Como me tornar cidadão desse reino dos céus? É o que Jesus vai descrever no Sermão da Montanha. Então, se a gente abre lá no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, nós, normalmente nas Bíblias, estou aqui com a Bíblia da Ave Maria, normalmente nas Bíblias tem o título lá, Sermão da Montanha, que na Bíblia da Ave Maria está mostrando entre parênteses capítulo 5 a 7, e logo começa com as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha, então, é a promulgação do reino. Ele é o discurso que retrata
o verdadeiro discípulo de Jesus. Essa é uma ideia importante, né? Então aqui Jesus está como que instituindo o seu reino, Jesus está proclamando o seu reino e Jesus está trazendo qual é o programa do seu reino. Ao mesmo tempo, Jesus ele está mostrando qual é o perfil do verdadeiro discípulo. Então são ideias, essas ideias todas são ideias que se completam e são ideias importantes. Então no Sermão da Montanha, Jesus está proclamando o reino. Jesus, ele está instituindo o reino. Jesus, ele está trazendo o programa do reino dos céus. Jesus está mostrando o verdadeiro perfil do discípulo. Olhando de maneira geral aqui o Sermão da Montanha, nós, a partir do capítulo 5, versículo 3, nós temos as bem-aventuranças. No versículo 1, versículo 2, é como que uma ambientação do Sermão da Montanha. Jesus vê as multidões, subiu a montanha, o que é um gesto significativo. Moisés subiu a montanha para receber a lei de Deus e depois levar a lei para o povo. E lá na montanha do Sinai vai acontecer a aliança com o Senhor. Jesus sobe a montanha. É como se Jesus fosse um novo Moisés, uma ideia importante no Evangelho de Mateus. Como se Jesus fosse o novo Moisés. Só que Jesus é mais do que Moisés, porque Jesus já não vem trazer a lei escrita nas tábuas da lei. Jesus vem agora trazer o ensinamento do Evangelho. E Jesus não é só um profeta como Moisés, Jesus é o Filho de Deus. Então essa imagem é importante. Jesus sobe a montanha. Jesus ele vai trazer um ensinamento fundamental para o reino dos céus e para a nova aliança que Jesus vai realizar. Então Jesus sobe a montanha diante das multidões, sentou-se, ou seja, Jesus vai ensinar como mestre. E seus discípulos aproximaram-se dele. Então ele abriu a boca e lhes ensinava, dizendo, Jesus fala para os discípulos, ou seja, aqueles que querem segui-lo. Se tornar cidadão do reino dos céus supõe uma decisão em relação a Jesus. E aí então começa, ali no versículo 3, a primeira bem-aventurança, e aí nós temos, então nos versículos 3 a 12, nós temos as bem-aventuranças. Depois, nos versículos de 13 a 16, nós temos a missão dos discípulos. Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, olhando só aqui a visão geral do Evangelho, e aqui do Sermão da Montanha. Então, vem a missão dos discípulos, versículos 13 a 16. Capítulo 5, versículo 17 a 48. A justiça do reino dos céus. A lei cumprida pela justiça mais perfeita de Jesus. Jesus diz, eu não vim abolir a lei, eu vim realizar plenamente a lei. Depois Jesus vai dizer, a justiça dos mestres da lei é insuficiente. É necessária uma justiça nova. Lá no versículo 20, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E aí Jesus vai começar todo um ensinamento com uma, digamos assim, com uma postura muito interessante de autoridade. Jesus logo no versículo 21 diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, é a lei antiga, não matarás, quem matar será castigado pelo juízo do tribunal, mas eu vos digo, ou seja, Jesus tem algo mais a trazer. Jesus tem uma luz nova a trazer, para além da luz que já tinha a palavra de Deus no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a palavra de Deus,
Mas agora Jesus traz uma luz nova, porque Jesus traz a justiça nova. Jesus propõe o caminho da santidade. Mas eu vos digo, aquele que se irá contra o irmão, então não basta não matar, é necessário também não ficar com raiva do irmão. E aí todo esse trecho que se conclui com o versículo 48, em que Jesus diversas vezes vai dizendo isso. A lei dizia, mas eu vos digo. Agora no versículo 48, Jesus ele vai dizer ali para o povo que está diante dele: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então aqui esse trecho importante do Sermão da Montanha é a justiça nova, a justiça mais perfeita que Jesus traz, que é a proposta de santidade. Depois vem o capítulo 6. Então no capítulo 6, versículos de 1 a 18, nós temos a justiça realizada em segredo. É uma outra ideia interessante que Jesus traz. Nós realizamos as boas obras para quê? Não para impressionar os homens, mas para que nós estejamos de fato unidos a Deus. Então Jesus começa o capítulo dizendo: guardai de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está nos céus. É necessário viver as boas obras. Porque se nós escolhemos seguir Jesus, nós queremos viver como Jesus. Então precisamos realizar as boas obras. Porém, realizamos as boas obras, por quê? Para impressionar os homens, não. Realizamos as boas obras porque queremos nos unir a Jesus na sua maneira de pensar e na sua maneira de viver. Então, capítulo 6, versículos de 1 a 18, a justiça realizada em segredo. Depois, capítulo 6, versículos de 19 até capítulo 7, versículo 12, nós temos o compromisso total exigido pela justiça do reino. O compromisso total exigido pela justiça do reino. O que a justiça nova, essa santidade do reino dos céus, exige de nós? Então, ali a partir do versículo 19, Jesus ele vai dizer: não ajunteis para vós tesouros na terra, ajuntai tesouros no céu. Então, onde está o nosso tesouro? Onde está o tesouro está o coração. O que nós mais amamos? Não colocar o coração nas coisas, mas no Senhor, né? Mas no Senhor. E aí depois Jesus ele vai dizer: confiar nele. As aves do céu não semeiam, mas sempre têm um alimento. Os lírios dos campos, eles não fiam, mas eles têm uma beleza incrível, uma beleza maior que as vestes do rei Salomão. Então, como que dizendo, vocês não devem se preocupar com as coisas. Aquilo que deve tomar o coração de vocês não é a preocupação das coisas. O que deve tomar o coração de vocês é a busca do reino dos céus, né? A busca do reino dos céus. E aí lá no versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas em acréscimo. Depois desse trecho ainda, aí nós lá no capítulo 7, versículo 1 em diante, não julgar para não sermos julgados. Depois, capítulo 7, versículo 7, nós temos a força da oração. Então, a oração como elemento fundamental na vida cristã. Depois, no versículo 13, a porta estreita. O caminho do reino é um caminho que exige esforço, luta, um amor que seja corajoso, constante. Aí depois já no versículo 15 em diante, nós vemos os bons frutos da palavra.
é necessário colocar em prática a palavra. Então, capítulo 7, versículos 13 em diante, até o versículo 29, nós temos essa ideia. É necessário colocar em prática a palavra do Senhor. Então, aqui nós fechamos o Sermão da Montanha. Vemos que tem elementos de vivência cristã que são importantíssimos, né? Aí, logo depois desse trecho, lá no capítulo 8, nós vamos começar com o quê? Nós começamos com um trecho que é um trecho narrativo. A partir, então, capítulos 5, 6 e 7, Sermão da Montanha. No capítulo 8, nós temos um trecho narrativo de diversos gestos e ações de Jesus. Logo depois, nós temos o sermão missionário. O segundo sermão do Evangelho de Mateus é o sermão missionário no capítulo 10, que começa: Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e curar todo o mal e toda enfermidade. O sermão missionário, todo o capítulo 10, fala da pregação do reino e das consequências para os missionários. Então Jesus fala, é necessário anunciar o reino está presente, mas o reino deve se espalhar pelo mundo inteiro. Então é necessário anunciar o reino dos céus. Agora, por outro lado, Jesus mostra qual é a atitude daquele que anuncia o reino dos céus. Como devem agir os apóstolos? Como devem agir aqueles que o Senhor envia em missão para anunciar o Evangelho? Então, o sermão missionário fala da pregação do reino e das consequências para os missionários. Então, os missionários têm que ser despojados de tudo, agir com bondade, gratuidade e etc. Né? É necessário a extensão do reino. O reino proclamado no Sermão da Montanha deve ser estendido mesmo entre perseguições, contando com a assistência do Pai. E Jesus vai dizer no sermão missionário que anunciar o Evangelho não é fácil, muitas vezes provoca incompreensões e perseguições. É necessário anunciar a si mesmo o Evangelho, continuar anunciando o reino, porque o Pai nos acompanha com o seu cuidado, o seu amor. Aí depois vem, nos capítulos 11 e 12, nós temos de novo trechos que narram diversos gestos e ações de Jesus. Aí chegamos no capítulo 13, que é o terceiro sermão, que é o sermão das parábolas. Todo esse sermão é um sermão feito das parábolas de Jesus. O sermão das parábolas, Mateus 13, trata o mistério do reino, seus inícios humildes e escondidos. O mistério do reino. O reino dos céus é um mistério por quê? Porque ele inicia como a sementinha de mostarda. Ele inicia marcado pela fragilidade, pela pequenez, pela simplicidade, mas tem uma força tremenda de se espalhar, de tocar, de mudar a vida das pessoas. O reino dos céus é um grande mistério, né? Então, o sermão das parábolas fala do mistério do reino, seus inícios humildes, escondidos. 7 parábolas descrevem a natureza misteriosa do reino que parece frágil, mas tem a força de Deus. Então, essa é a ideia geral do sermão das parábolas. Logo depois, aí no capítulo 4, temos de novo todo um trecho, Mateus 14 em diante, que fala também de diversas ações e de diversos gestos de Jesus. Até que nós vamos chegar no capítulo 18 de Mateus, que é o quarto sermão importante no Evangelho aqui de Mateus, que é o sermão eclesiológico, ou seja, é o sermão que fala da igreja, né? Sermão eclesiológico, sermão que fala da igreja, ou o sermão que fala da vida comunitária.
que fala da vida da igreja. E aí nesse sermão eclesiológico, Mateus 18, a igreja é a primeira realização do reino. Onde nós podemos encontrar e identificar o reino? A igreja, a comunidade cristã, é a primeira realização do reino. Nela, as relações entre os irmãos são de humildade, caridade, edificação mútua, perdão. Então ali nós temos essa realização do reino. Na vida comunitária, na vida da igreja, nós temos relações de humildade, caridade, edificação mútua. Um sustenta e faz o outro crescer, e perdão. É o ensino sobre como deve ser a comunidade que aceita o reino. Nós somos uma comunidade, mas não queremos ser uma comunidade qualquer. Queremos ser uma comunidade que vive o reino, que faz parte do reino dos céus. Então indica como deve ser essa vida. Capítulo 18. No capítulo 19, em diante, de novo, diversas ações, diversos momentos da vida de Jesus, até que no capítulo 24, nós encontramos o quinto sermão do Evangelho de Mateus, que é chamado o sermão escatológico. O que significa essa palavra, né? A palavra escatológico vem de escatologia, que fala dos últimos acontecimentos da história. É até uma área de estudo também da doutrina da igreja. Então, para a gente entender, a escatologia, ela estuda os últimos acontecimentos, o juízo particular, a realidade da morte, o juízo particular logo depois da morte, fala depois do juízo final, no final da história, céu, inferno, purgatório, ou seja, os últimos acontecimentos da história, da nossa história pessoal e também da história universal, né? Jesus vai falar dos últimos acontecimentos. Jesus descreve a vinda final do reino e a sua consumação. Então, a plena realização do reino. Jesus tem aqui em vista a plena realização do reino dos céus. É necessário preparar-se para a vinda do reino e a sua plena realização. É necessário vigiar, orar, preparar-se para que o reino dos céus se realize plenamente e nós estejamos de fato no reino dos céus, com o nosso modo de viver. Então, aqui essa primeira visão dos 5 sermões. Agora, o que nós também consideramos aqui e refletimos? Os 5 sermões são uma catequese progressiva e ordenada sobre o reino. Eles são separados por sessões narrativas, distribuídas com certa relação com eles. Então, nós vemos que, fora os 5 sermões, nós temos sessões narrativas, ou seja, sessões, trechos que narram as ações de Jesus, dos apóstolos, né? Mas sobretudo de Jesus, os acontecimentos. Esses trechos todos têm sempre uma certa relação com os 5 sermões que nós vimos. Então, por exemplo, antes do Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7, nós temos o trecho de Mateus 3 a 4, onde Jesus ele é consagrado no batismo. Jesus ele rejeita a imagem do Messias terreno quando ele vence as tentações. Então Jesus ele é consagrado no batismo do Jordão. Jesus é tentado no deserto e vence as tentações de viver uma missão de Messias Salvador segundo a mentalidade terrena das pessoas. Depois, Jesus é apresentado o ambiente da sua atividade. Ou seja, começa a mostrar ali a realidade de Israel e da Galileia, onde Jesus vai começar a sua missão e vai começar a anunciar o reino. Então, há toda uma ambientação para que no Sermão da Montanha, Jesus
ele comece a ensinar o que é o reino dos céus, né? Então, toda uma preparação para Jesus começar a anunciar o reino no Sermão da Montanha, quando ele é batizado, quando ele vence as tentações no deserto e quando começa ali Jesus se situar ali na Galileia para iniciar a sua missão. Então, se a gente retorna lá no iniciozinho do Evangelho de Mateus, olhamos lá no capítulo 4, no capítulo 3, o batismo de Jesus, no capítulo 4, Jesus ele vence as tentações no deserto, e no capítulo 4, versículo 12, Jesus começa a pregação, e Jesus encontra os primeiros discípulos, né? Jesus encontra os primeiros discípulos, e é dali que então, com um grupo de discípulos, Jesus começa a anunciar o reino dos céus no Sermão da Montanha. Depois do Sermão da Montanha, aí temos todo aquele trecho do capítulos 8 e 9. Capítulos 8 e 9. A atividade milagrosa de Jesus prova que ele é o Messias. E é o exemplo da missão que confiará para os discípulos. Então Jesus acabou de proclamar e mostrar como é o reino dos céus. Qual é o espírito do reino dos céus? Qual é o verdadeiro perfil do discípulo? Então agora os capítulos 8 e 9 mostram que realmente Jesus é o Messias, pelos milagres que ele faz. Já começa o capítulo 8, Jesus curando aquele homem que estava leproso. O homem leproso se aproxima de Jesus e ele pede: Senhor, se o Senhor quiser, Senhor, se queres, podes curar-me. E aí começa uma série ali de milagres de Jesus, de prodígios que mostra que ele é o Messias. Mas ao mesmo tempo, já nesses capítulos 8 e 9, também já vai mostrando a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Jesus vem para anunciar o Evangelho, Jesus acolhe os pecadores, cura os enfermos, expulsa os demônios. Jesus vem realmente para salvar. Então, o modelo da vida e da missão de Jesus vai servir para os discípulos, né? Então, capítulos 8 e 9 mostra que Jesus é o Messias e, ao mesmo tempo, ele é o exemplo da missão que ele vai confiar aos discípulos no sermão da missão, do sermão missionário, que vai vir no capítulo 10, como nós já tínhamos visto anteriormente, né? Aí depois do capítulo 10, nós temos então capítulos 11 a 12. Jesus acabou de falar da missão, como os apóstolos realizarão a missão e assim por diante. Nos capítulos 11 a 12, nós temos o escândalo do reino. Ele prepara para entender as parábolas do reino, que é rejeitado pelo orgulho dos judeus e acolhido pela docilidade dos humildes e simples. Então, o escândalo do reino, capítulo 11. Vamos ver como começa aqui o capítulo 11. Após ter dado instruções aos 12, Jesus partiu para ensinar e pregar nas regiões daquela região. Aí começa com a mensagem de João, que vai perguntar quem é Jesus, né? Tendo João em sua prisão ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhes dizer aos discípulos: sois vós aquele que deve vir ou devemos esperar outro? Ou seja, Jesus já está anunciando o Evangelho, Jesus está realizando sua missão, realizando os prodígios, mas agora vem a dúvida: será que Jesus realmente é o Messias? O Messias deveria ser assim como Jesus está fazendo? Então João Batista manda os discípulos dele até Jesus para perguntar: você realmente é o Messias esperado? É em você mesmo que nós temos que nos espelhar? É em você mesmo que nós temos que prestar atenção e aprender? E Jesus vai dizer que sim. Então, a imagem de Jesus é uma imagem escandalosa no sentido de que Jesus não corresponde àquilo que as pessoas estavam pensando. Jesus vai além da mentalidade das pessoas, né?
Então, o escândalo do reino dos céus. Prepara para entender as parábolas do reino, que vão vir no Sermão das Parábolas, capítulo 13, que é esse reino que é rejeitado pelo orgulho dos judeus. Aqueles mais entendidos não aceitam o Evangelho e Jesus como ele é. Porém, Jesus é acolhido com docilidade pelos humildes e simples. E muitas vezes pelos mais pecadores, né? Aí passa o capítulo 13, então capítulos 11 e 12, que preparam o capítulo 13. Aconteceu no capítulo 13 as parábolas do reino, o sermão das parábolas, que mostra o mistério do reino. E logo depois temos o trecho dos capítulos 14 até 17. E em todo esse trecho prepara o sermão eclesial. Jesus se dedica à formação dos discípulos, retirando-se das multidões. Jesus se dedica à formação dos discípulos, retirando-se das multidões. Interessante. Nesse momento, Jesus começa a estar menos tempo com todo o povo, mais tempo com os seus discípulos, sobretudo com os 12 apóstolos. Por quê? Porque Jesus precisa agora começar a prepará-los. Jesus precisa prepará-los para que depois eles continuem a sua missão, para que seja constituída a igreja, a comunidade cristã. Então Jesus se dedica à formação dos discípulos, retirando-se das multidões. Episódios-chave da multiplicação dos pães e da confissão de Pedro em Cesareia, onde Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Filho de Deus, o Messias. 3 fatos sobre Pedro. Pedro caminha sobre as águas, o primado, o dinheiro do templo. Então, em toda essa série de capítulos, 14, 15, 16, 17, são diversos acontecimentos que vão preparando o sermão comunitário, que vai acontecer no capítulo 18. E aí chama a atenção isso. Jesus agora dedica mais tempo aos discípulos, retira um pouco das multidões. E depois Jesus começa um vínculo especial com Pedro, porque Pedro vai ser importante na igreja. Pedro vai ser importante quando Jesus morrer e ressuscitar, subiu aos céus. A figura de Pedro vai ser importantíssima para a igreja se estruturar e a igreja realmente viver o Evangelho e proclamar o Evangelho. Então começa a surgir momentos em que há um vínculo especial entre Jesus e Pedro. Então o primeiro desses acontecimentos, Jesus caminha sobre as águas, Pedro caminha sobre as águas com Jesus. Depois o primado: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E depois o dinheiro do templo. Jesus paga o imposto anual do templo e paga também o imposto anual do templo de Pedro. Jesus fala para Pedro: vai lá, pega o peixe, abre a boca do peixe, tira a moeda e paga o imposto para mim e por você. Então há um vínculo especial de Jesus com Pedro. E aí então depois, no capítulo 18, nós teremos esse sermão da montanha, né? Da montanha não, sermão eclesiológico, sermão da comunidade, né? Aí depois nós temos no capítulo 19 a 23 fatos que se encaminham para o momento de crise e aos eventos finais da história. Então, diversos acontecimentos que vão já levando o ministério e a vida de Jesus para o fim, e diversos acontecimentos que vão preparando esse ambiente em que Jesus vai narrar. Jesus vai narrar o sermão, o último sermão, que é o sermão escatológico, que fala dos últimos acontecimentos da história. E aí nós temos momentos como a entrada de Jesus em Jerusalém,
os vendilhões do templo que Jesus expulsa e assim por diante. Então nós temos 5 grandes momentos no Evangelho de São Mateus, sempre um trecho de narrativas, de ações de Jesus com um sermão. Então 5 grandes trechos assim, narrativas com um dos sermões. Agora, com esses 5 trechos, nós temos depois 2 outros trechos importantíssimos no Evangelho de Mateus. No início, o Evangelho da infância, que fala das origens de Jesus, né? E que fala que vão lá os reis magos, procuram o Messias que nasceu, o rei de Israel, por exemplo. Fala como foi a origem de Jesus. Nossa Senhora ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Então, os Evangelhos da infância de Jesus, capítulos 1 e 2. E depois, no final, nós temos o trecho da paixão e ressurreição de Jesus. Olhando então o Evangelho de Mateus como um todo, ele é feito de 7 partes, que é o número da perfeição, que é um número sempre simbólico e significativo. Depois desse primeiro olhar geral, dessa estrutura geral do Evangelho de Mateus, nós tomamos aqui outras ideias também gerais sobre o Evangelho. No Evangelho de Mateus, como que Jesus aparece? Como que Jesus é apresentado? Primeiro, Jesus é aquele em cuja vida se realizaram as profecias. E aí no Evangelho de Mateus, muitas vezes, quando acontece algo na vida de Jesus, Mateus imediatamente lembra de uma profecia do Antigo Testamento. E em diversos momentos, Jesus então aparece como aquele que realiza as profecias do Antigo Testamento, para mostrar que realmente Jesus é o Messias esperado, que Jesus é o Salvador que Israel esperava. Mas tem diversos trechos, por exemplo, Jesus nasceu de uma virgem, que faz referência a Isaías 7:14. Jesus nasce em Belém, que faz referência a Miqueias 5:1. Jesus é chamado do Egito, que faz referência a Oséias 11:1. Depois, Jesus é precedido por João Batista, que faz referência a Isaías 40, versículo 3. Jesus prega na Galileia, que faz referência a Isaías 9, versículo 1, e assim por diante. Então, diversos trechos que vão mostrando que Jesus está cumprindo, realizando as profecias do Antigo Testamento. Jesus pregava na Galileia, Jesus toma as nossas enfermidades, referência a Isaías 53:4. Jesus prega com discrição e humildade, faz referência a Isaías 42:1. Jesus fala em parábolas, referência a Isaías 6:9. Depois a entrada de Jesus em Jerusalém, referência a Zacarias 9:9. Jesus, ele é traído por 30 moedas, faz referência a Zacarias 11:12. Na cruz, Jesus bebe o fel e sorteiam suas vestes, referência aos Salmos 21 e Salmo 68, e assim por diante. Todas essas referências bíblicas, no próprio texto do Evangelho, aqui pelo menos na Bíblia da Ave Maria, vai aparecendo, né? Então, se a gente pega lá, por exemplo, nós pegamos ali, então, em Mateus 20, vamos pegar aqui Mateus 27, 34. 27, 34. Aí lá, nós vai dizer, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Aí logo a seguir, no versículo 35, tem a referência. Depois de o haverem crucificado, dividiram suas vestes entre si, tirando a sorte. Cumpriu-se assim a profecias do profeta, repartiram entre si minhas vestes, sobre meu manto lançaram a sorte.
no próprio texto do Evangelho, aqui na Ave Maria, já traz também essa referência bíblica. Todas essas referências e também as ideias principais desse estudo que nós hoje estamos iniciando, tudo isso depois as pessoas poderão ter um acesso posteriormente, porque eu tenho tudo isso por escrito. Depois será possível as pessoas obterem isso, para que elas também tenham todos os textos, todas as ideias, todas as referências bíblicas aqui que nós estamos estudando. Depois, uma outra ideia que surge: Jesus é o filho de Abraão, filho de Davi. Então, Jesus é aquele que cumpre a economia divina de salvação. Uma ideia que aparece logo no início do Evangelho com a genealogia de Jesus. Jesus é o filho de Abraão, filho de Davi. Então, ele cumpre a economia divina da salvação, porque Deus tinha prometido a Davi que o trono dele permaneceria eternamente. E como que isso vai se realizar? Por um rei que seja capaz de reinar de maneira permanente. Um reino que não tenha fim, que vai acontecer com Jesus. Depois Deus tinha prometido a Abraão que na sua descendência seriam abençoadas todas as nações. A descendência de Abraão, que é bênção para todas as nações, é Jesus. Jesus é a realização. Jesus é como o novo Moisés, que é perseguido na infância. Então, Moisés foi perseguido na infância. Jesus é perseguido na infância. E aí nós lembramos que Herodes mandou matar as criancinhas de Belém. E Jesus é aquele que traz a lei da aliança no monte. Moisés no monte Sinai, Jesus no sermão da montanha. Então aqui a ideia geral é que Jesus, ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Também Jesus prega o reino dos céus, que vai se consolidar em uma sociedade visível à igreja. O reino que Jesus anuncia vai se realizar numa instituição, que é a igreja, a comunidade cristã, né? A igreja tem uma hierarquia com poderes divinos. Jesus ele vai dizer a Pedro no capítulo 16, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus ele está dando para Pedro uma autoridade, uma força divina. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Então, todas as forças do mal não serão nada diante da força de Deus que estará em Pedro. E depois Jesus vai dizer, o que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será ligado nos céus. Então Jesus, ele dá poder e autoridade a Pedro para agir, decidir, tomar decisões importantes, né? Então a igreja é uma instituição onde se faz presente o reino dos céus. Depois, a igreja tem uma hierarquia com essa autoridade divina. Ela deve se realizar em uma convivência de mútua compreensão, amor e perdão. Então, não é uma instituição qualquer. É a presença do reino, é o fermento do reino. E a convivência daqueles que fazem parte dessa comunidade, a igreja, eles devem viver a mútua compreensão, o amor e o perdão. É a instauração da soberania universal de Deus. Deus ele vem com a sua soberania universal. Deus vem para reinar por meio da comunidade dos discípulos, na comunidade dos discípulos, na igreja. Jesus proclama a necessidade de uma perfeita justiça, superior à justiça dos escribas e fariseus, para entrar no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, tem que superar a justiça dos escribas e fariseus, como a gente via lá em Mateus 5:20. Justiça que colhe a intenção profunda do Pai.
o ensinamento que Jesus traz, ele consegue perceber qual é a verdadeira intenção do coração do Pai e de tudo aquilo que Deus já tinha falado no Antigo Testamento e agora fala por meio do seu Filho no Novo Testamento. Mateus quer ser a lei da nova comunidade. Enquanto que o Evangelho de Marcos desenvolve o querigma, coisa que vamos estudar depois no Evangelho de Marcos, Mateus escreve para uma igreja que se consolida, tenta formular uma norma completa de vida. Então o Evangelho de Mateus é a nova Torá. A gente sabe, a Torá é a lei de Moisés, que rege a vida do povo de Israel, orienta a vida do povo de Israel. O Evangelho de Mateus é como que a nova Torá, a nova lei do Messias, do Salvador, de Jesus, o Filho de Deus. O reino dos céus, Deus é o Rei único e absoluto da nova comunidade espiritual do Messias. Deus é o Rei único e absoluto da nova comunidade espiritual do Messias. Por isso é um reino dos céus. O reino dos céus é a presença de Deus. Deus reina no coração dos homens. Uma nova comunidade formará o povo eleito, a igreja, que inaugura o reino dos céus sobre a terra. Então a igreja é a presença do reino dos céus sobre a terra, mesmo com a presença da fragilidade dos homens. Entre a ressurreição e a manifestação de Jesus no último dia, a fase intermediária do reino dos céus ao tempo da igreja. A igreja, então, é essa fase intermediária do reino dos céus. Entre a ressurreição de Jesus, e aí depois Jesus sobe aos céus, e a manifestação de Jesus no último dia, que se chama a parousia, a manifestação do Senhor no último dia, o dia do juízo, né? Então, nesse tempo entre a ressurreição e a manifestação de Jesus no último dia, o juízo final, é o tempo da igreja. É o tempo da igreja. E o reino dos céus está presente na comunidade cristã. O reino dos céus sobre a terra tem um cabeça terreno, que é Pedro, o Papa. Se realiza a verdadeira justiça da lei pelo seguimento de Jesus. A verdadeira justiça é seguir Jesus. A verdadeira justiça é seguir Jesus. Os mandamentos conduzem à vida, mas a perfeição exige que se abandone tudo para seguir Jesus. A gente lembra da famosa história do jovem rico. Senhor, o que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus diz, cumpre os mandamentos. Mas se você quer ser perfeito, vende tudo o que tem, dá o dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me. Então os mandamentos conduzem à vida, mas a perfeição exige, a justiça nova exige que se abandone tudo para seguir Jesus. Isso é evidente que tem significados diferentes, de acordo com a vocação de cada um. Mas, na realidade, na vocação cristã, há uma exigência de abandonar tudo para seguir o Senhor. Considerar tudo secundário diante da união, da graça da união com Jesus, né? O seguimento de Jesus, ele comporta pobreza cristã, que deve fazer parte da vida de todos. Comporta humildade, renúncia às honras, amor e prontidão para sofrer, porque é necessário carregar a cruz com Jesus. E muitas vezes na missão já haverá incompreensões e perseguições. O discípulo precisa estar então disposto a isso: pobreza, humildade, renúncia às honras,
amor e prontidão para sofrer. Terminamos então essa primeira parte do estudo do Evangelho de Mateus. Vimos aqui as ideias gerais. Como disse, depois nós vamos ver um meio de disponibilizar o texto com todos os trechos do Evangelho, as diversas citações que eu fui trazendo aqui, para que as pessoas, eu sei que muitas vezes anotar é difícil, então a gente vai tentar disponibilizar para vocês o texto. No nosso próximo encontro, na próxima aula, podemos dizer assim, no próximo estudo, nós vamos pegar o Evangelho todo, trecho a trecho, e não vamos fazer assim uma meditação, vamos só pegar as ideias fundamentais, para a gente tenha pelo menos as ideias principais um pouco mais claras, para que isso ajude depois também a rezar, meditar com a palavra. Então agradecemos ao Senhor por esse tempo que nós tivemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,